Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado pela Tua graça, misericórdia e bondade. Obrigado por nos ajudar, Senhor, a termos acesso à revelação de quem Tu és, do que Tu fazes, para nós nos maravilharmos contigo, Senhor, e participarmos também, Pai, dessa grande obra que o Senhor está realizando. Abençoa agora a reflexão teológica, nos ajuda, Senhor Deus, a pensarmos todos juntos, Pai, segundo a Tua misericórdia, a Tua bondade. Abençoa, Senhor Deus, a interpretação, abençoa os irmãos que estão aqui presentes, a transmissão, e que tudo ocorra, Senhor Deus, segundo a Tua misericórdia e bondade. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, nosso primeiro estudo hoje é um ministério centrado no Evangelho. Bem, a gente precisa ter uma doutrina bem fundamentada, principalmente diante dos desafios que nós estamos vivendo no mundo de hoje, porque são muitas as vozes do mundo. A gente não pode deixar ser moldado pelo mundo ou pelas épocas. A gente precisa ser liderado pela verdade. O nosso alvo deve ser a verdade. E essa verdade, ela é revelada na pessoa de Deus. É nele onde tudo começa e nele onde tudo termina. E por isso a gente precisa refletir sempre a partir das Escrituras, em primeira mão. Isso é um ponto fundamental. Muita coisa que eu vou dizer aqui para vocês, eu não estou dizendo só para encheção de linguiça. Eu estou dizendo porque são pontos fundamentais daquilo que nós cremos. Certo? Então, cada palavra que eu estou dizendo aqui, ela tem todo um significado, certo? Mas aqui a gente tem que resumir muita coisa. Então, por exemplo, a verdade, ela é a reflexão a partir das Escrituras em primeira mão. Nós podemos utilizar documentos confessionais teológicos? Podemos. Históricos? Sim, a fé histórica. A história da nossa fé é importante para compreendermos a nossa fé. Para o pensamento teológico, estudar a história do pensamento teológico é importante para a gente não cometer os erros que já foram cometidos na história. Então faz parte. A literatura teológica também faz parte desse processo, pois temos pensadores atualmente, grandes homens de Deus pensando teologicamente. Acertam e erram, porque eles estão pensando a partir das Escrituras. Mas o ponto é que nós precisamos entender que tudo deve vir baseado nas Escrituras. Quando eu digo isso, é muito importante dizer isso, por quê? Porque você vai ver pessoas, às vezes, discutindo mais confissões. Eu já vi pastores pregando no púlpito, e os caras citam mais as confissões do que a própria Escritura. Ou então citam um versículo da Escritura e sai dizendo, não, mas a confissão tal diz isso. A confissão tal diz isso. Mas a confissão... Ou seja, o cara baseia a sua fé na confissão, não nas Escrituras. Mas a confissão é baseada nas Escrituras. Então nós precisamos ter uma compreensão da hierarquia do pensamento teológico. Da hierarquia de toda essa literatura teológica. E na hierarquia do pensamento teológico e da literatura teológica, a Bíblia é imbatível. Ela está acima de todas essas. E isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Porque nós não podemos ter medo de questionar confissões. Eu já vi pessoas por aí que se você questionar, parece que você está pecando. Você questionar a confissão. Não, mas espera aí, eu queria saber o que quer dizer isso. É óbvio que existe toda uma carga histórica, teológica, são pensadores que pensaram muito, muitas mentes pensaram para chegar àquilo ali, mas eu não posso permitir no meu coração que essas confissões suplantam as Escrituras. Não podemos deixar isso. Precisamos beber do leite da palavra, precisamos ir na fonte. E aí a gente usa essas literaturas, esses materiais, para confrontar a nossa percepção. Isso é importante da gente pensar. Por exemplo,
A minha estrutura de estudo, como é que eu faço? Eu vou no texto bíblico, eu não vou em confusão, não vou em nada, não vou em comentário, nada. Vou primeiro na Bíblia. Leio o texto bíblico umas 10, 20 vezes. Depois eu vou lá, faço um estudo indutivo do texto. Faço uma pergunta, por que o autor disse isso? Aí eu vou lá, escrevendo no computador, eu vou fazendo as perguntas e respondendo usando o texto. Depois que eu pensei e revirei o texto inteiro, e eu vi que foi suficiente o que eu fiz, o trabalho que eu fiz no texto, que demorou horas, mas eu fiz aquele trabalho, verifiquei as palavras, verifiquei as conexões, verifiquei tudo. Depois desse trabalho todo que eu faço com o texto, que eu cheguei a algumas conclusões a partir do texto, aí eu vou para os comentários para verificar se a conclusão que eu cheguei foi muito doida. E aí eu verifico 3, 4 comentários diferentes. E aí, em cima disso, eu começo a perceber que um autor puxou mais para um lado, o outro puxou mais para o outro, mas a argumentação desse aqui está sendo mais sólida do que a desse, e ele está mais próximo daquilo que eu cheguei na minha conclusão. E aí eu vou fazendo esse trabalho. É igual você cavar à procura de ouro. Você vai cavando. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Por quê, gente? Porque a gente precisa minimizar os nossos pressupostos. O que são pressupostos? Pressuposto é tudo aquilo que eu penso, que eu já tenho na cabeça quando eu chego na Bíblia. Por exemplo, deixa eu citar um pressuposto. Os 3 reis magos. Isso é um pressuposto. A Bíblia não diz a quantidade deles. Mas a gente, historicamente, a gente aprendeu isso. Então, quando eu vou no texto bíblico, quando eu vejo lá os reis magos, aí a minha cabeça, o meu cérebro já insere o 3 na frente. Os 3 reis magos. Não existem esses 3. Isso é um pressuposto, gente. E a nossa mente e o nosso coração está carregado disso. A gente se apaixona por pressuposto. Tem uns que a gente assim, caramba, por exemplo, visões escatológicas. Jesus vai voltar antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. A gente é carregado de pressuposto teológico. E aí a gente vai para o texto, já fica lendo o texto pré-tribulacionista. Não, esse texto é muito claro, ele está dizendo isso, é isso. Mas o texto não está dizendo isso, é a sua cabeça que está dizendo isso para você. Então você precisa o quê? Minimizar. Qualquer teólogo sério sabe que você não consegue excluir os pressupostos da sua cabeça. Eles existem, fazem parte de nós, de quem nós somos. Mas eu consigo minimizá-los o máximo possível, questioná-los. Questionar, peraí, isso aqui que eu estou pensando, eu ouvi de Hernandes, mas será que é isso mesmo? Eu vi de Augusto, mas será que é isso mesmo? Eu vi lá do John Piper, será que é? Ou seja, eu questiono, e aí eu vou nas Escrituras e ela me ajuda a questionar o meu pressuposto. Aquela confissão, aquele material teológico, tudo isso é importante. E aí, a partir disso, a gente precisa entender que nós precisamos mais interpretar a partir de categorias, aí eu vou usar um termo teológico, categorias bíblico-teológicas. O que é isso? A palavra de Deus não é uma teologia sistemática. A gente vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente. Não é uma teologia sistemática. Você não vai ver lá um capítulo da Bíblia dizendo assim, o que é Deus? Aí lá, verso 1, Deus é não sei o que lá, verso 2, Deus é... Não, a Bíblia não... Deus não se revelou dessa forma. Ele revelou quem Ele era a partir do momento que Ele se relacionou com Adão e Eva, com Abraão. Através dos relacionamentos dele, Ele foi revelando a pessoa dele. Os salmistas revelando no seu relacionamento com Deus, revelando quem Deus era. E aí a gente vai pegando esses relacionamentos de Deus com o seu povo e a gente vai compreendendo quem Deus é a partir desses relacionamentos. E aí a gente pode sistematizar o nosso pensamento. Mas a palavra não é sistemática. Então a gente precisa pensar em categorias bíblico-teológicas. O que é isso? A gente tem que pensar nas Escrituras a partir de categorias bíblicas, ou seja, a Bíblia define a minha teologia, e eu
pressupõe a divisão desse pensamento teológico com base na Bíblia. Ou seja, eu sigo a Bíblia para definir a minha teologia e para dividir minha teologia. É a Bíblia quem determina isso. Não é o método sistemático, não é o método histórico-gramatical, não é o método exegético de não sei o que lá, não. A Bíblia define isso, e aí eu vou lê-la e vou compreender o que ela diz sobre os assuntos dentro das categorias que ela cria, dentro da forma e da sistemática que ela estabelece. Isso é muito importante. Só que para isso você precisa entender o que é a Bíblia, quantos livros ela tem, o que é que cada livro quer dizer, por que o autor escreveu cada livro, para você não ficar comparando banana com maçã, mas você entender a categoria de cada uma delas, certo? Com base nisso, com base nessa reflexão inicial, pastor, por que você está dizendo isso? Porque a declaração de fé, ela deve então ser baseada naquilo que as Escrituras estão nos apontando, mas ela nunca deve suplantar as Escrituras. Ou seja, a nossa declaração de fé no futuro, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer afirmações. Ela vai afirmar, ela vai dizer: Deus é um Deus triuno. Pai, Filho e Espírito são Deus, é Deus. Aí ela vai fazer essa afirmação. Mas essa afirmação, nós temos como igreja, por obrigação, ver essa afirmação nas Escrituras, antes de ver na declaração. Quando a gente lê a declaração, o que é que ela vai estar fazendo? Apenas te lembrando daquilo que você já viu na Bíblia. Por isso que se a gente, então, passar a usar a declaração e deixar de usar a Bíblia, nós estamos errados. A declaração é apenas o resumo de tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos. Certo? Então isso é muito, eu quero deixar isso muito claro, porque essa tem que ser a nossa visão. Por isso que eu nunca cheguei e disse assim: não, vamos assinar uma confissão aqui, todo mundo, vem cá, Janaíto, assina aqui a confissão. Não, porque eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você seja um confessional só pela beleza da palavra, mas que a sua confissão tenha base com as Escrituras. Você saiba onde está o que aquela confissão está dizendo, o que aquela declaração está dizendo, o que aquele teólogo está afirmando. Você tenha capacidade e maturidade de compreender isso. E quando alguém chegar e disser: mas por que você, em que você crê? Aí você mostra a declaração: não, é isso aqui. Aí a pessoa diz: beleza, mas por quê? Aí você diz: vem cá na Bíblia que eu te mostro. Esse é o caminho, certo, gente? Esse é o caminho correto. Manejar a palavra da verdade. É isso que Paulo diz a Timóteo. Manejar a palavra. Não é a confissão nem o material teológico. É a palavra. Saber onde está o que a Bíblia diz o que ela diz. Onde está? E aí vamos refletir um pouquinho sobre os desafios atuais. Aí você diz: ok, pastor, mas por que é tão importante a gente ter uma declaração de fé? Vamos lá. A gente está provando, vamos olhar o cenário do mundo que a gente está hoje. A gente está provando os efeitos da modernidade que relativizou a verdade. Ou seja, a verdade passou ao âmbito da reflexão pessoal. A minha verdade e a sua verdade. Ou seja, como é que pode ser? Janaíto, qual é a capa desse livro? É branco. Essa é a sua verdade. Para mim, ele é preto. Pronto, foi isso que fizeram. É a sua verdade, essa é a minha verdade. Relativizaram a verdade. Só que o pior é que essa geração atual, ela tem feito pior. Ela tem trazido a verdade não mais ao âmbito da reflexão pessoal, mas ao âmbito das emoções íntimas, pessoais. A experiência. Janaílton, que cor é essa capa? É branco. É branco. Eu sinto que ela é vermelha. Eu me sinto bem com isso. Aí mês que vem, Janaílton pergunta: e aquele livro vermelho? Eu vou dizer: que livro vermelho? Aquele, pastor, que o senhor falou que sentia que ele era vermelho. Não, ele não é mais vermelho não, agora ele é verde. Eu sinto que ele é verde. Isso é a geração agora dos seus adolescentes.
É do que eu sinto que eu não quero mais trabalhar com isso, eu sinto que eu não quero mais ser casado, eu sinto isso, eu sinto que eu não quero mais ser pai, eu vou matar meu filho porque eu sinto que ele não está trazendo felicidade. Era o que estava na cabeça daquela mulher que matou recentemente aquela criança, mas aquele bandido, os dois bandidos. Ou seja, agora a verdade ela está na experiência, o que eu acho, o que eu sinto, não, mas eu sonhei. Aí vamos trazer para dentro da teologia. Mas eu sonhei, eu tenho certeza que eu sonhei, eu senti de Deus que isso era verdade. Aí você chega para um jovem e diz, jovem, para de namorar com esse rapaz, ele não é crente não. Pastor, olha, eu orei e senti o Espírito Santo me dizendo que ele era o homem de Deus para mim. Aí eu dizer, mas esse seu sentimento está errado, que a Bíblia diz que isso é julgo desigual. É uma verdade que a palavra afirma. Você não pode relativizar uma experiência pessoal como verdade, porque a Bíblia está dizendo que a sua experiência está errada. Isso não foi Deus que disse. Então a gente precisa ter esse pensamento. Ou seja, a autoridade não é mais fora de mim. A autoridade é dentro de mim. Por isso que os pais hoje não conseguem mais controlar ou educar seus filhos. Por quê? Porque está sendo ensinado pela Demo Disney e por outras galerinhas dessa aí, Netflix e por aí, para os seus filhos, está sendo ensinado o quê? Que você não é autoridade não, a autoridade dele é o coração dele. Siga o seu coração. Então você não pode definir, você não é autoridade para ele, a autoridade dele está dentro dele, da experiência. Então se ele acha que é mulher e é um menino, mas ele diz, eu sinto que eu nasci no corpo errado, aí pronto, isso é a verdade para ele, é a verdade dele. Ele está buscando, ele está cavando essa verdade. E aí, gente, esse ácido pós-moderno que nós estamos vivendo, ele está corroendo as estruturas, os conceitos de casamento, família, trabalho, carreira, vizinhança, comunidade cívica, política, causas. Isso está corroendo todas essas estruturas, até da própria identidade. O experiencialismo emocional, como fonte de verdade, individualizada, tem fragmentado as pessoas, dividido elas. Tem fragmentado a verdade, onde a verdade não é mais uma coisa que eu enxergo, mas é uma coisa que eu sinto. Não é mais comunitária. Vamos se reunir, todo mundo aqui, que está aqui, a gente se reúne em torno desse livro e vamos decidir qual é a cor da capa desse livro. Não, isso é errado, fazer isso. Por quê? Porque cada um vai ter uma experiência sobre o que é isso aqui. Ou seja, a verdade não pode vir mais da comunidade, tem que vir do indivíduo. Mas por que é tão importante a comunidade? Porque eu posso dizer que eu sinto que isso é vermelho e já não é eu chegar e dizer, olha, na realidade isso é branco. Aí o Wallace chega aqui e diz, é branco. Aí outro chega e diz, é branco. Não, mas está errado. Aí esse grupo vai dizer, mas você quem está errado. Vamos olhar para os fatos, e os fatos estão nos provando que isso aqui é branco. Não é o que você está dizendo. Está entendendo? Mas isso hoje é errado. Não pode. Você não pode dizer. Então não se olha mais para fora para definir o que se é. Se olha para dentro. Para as experiências pessoais, para achar a identidade. Para achar quem eu sou, a visão do que é o ser humano, a visão de quem é Deus, a visão de tudo ao seu redor. É algo fluido, que se alinha às suas emoções, às épocas, culturas, não mais aos fatos, não mais à realidade, mas o que você acha hoje e que amanhã pode achar diferente. Não é a realidade que me define, é como eu enxergo a realidade. Por isso que o médico, quando o menino nasce, faz, é menino ou é menina? Só é olhar o quê? Olha para a parte íntima do bichinho e diz assim, é menino. Não pode mais, porque pode ser que ele depois decida que não é. Ou seja, não é o cromossomo, não é a biologia, não é a física, não é a química, não é a matemática
que define a verdade. Agora é o que o menino vai achar um dia, que ele acha que é. Ou seja, a identidade dele não está mais nos fatos, na realidade, no universo, não, está dentro dele, no que ele acha que é. Sobretudo, Deus, eu faço Deus a minha imagem e semelhança. Ou seja, no fim de tudo, o que é que está acontecendo? O homem quer criar o universo conforme imagem e semelhança dele. Deus é a imagem e semelhança do que eu acho, você é o que eu acho que você é, eu sou o que eu acho que eu sou. E aí, gente, como é que eu prego uma palavra inerrante e infalível num mundo assim? Imagina, como é que eu faço isso agora? Como é que eu chego para um adolescente e digo assim, olha, você não é o que você acha que é. Sabe o que você é? Você é um menino, um rapaz, sua biologia diz isso, seu corpo diz isso. Não, mas eu não acho, mas o seu acho não tem nada a ver, o seu acho é relativo a você, não propriamente a verdade. Ah, mas você está errado, você, seu intolerante, fascista, taxista, budista, e todo isto que tiver. Eu vou morrer. Como pregar uma palavra inerrante e infalível assim? Por isso que é tão importante nós termos uma fé firmada numa fonte, numa verdade que não pode ser alterada. E aí, como é que as igrejas têm se comportado diante disso? Algumas igrejas, elas acabam construindo muros para não permitir a influência do mundo na igreja. Isso está correto, até certo ponto. Vamos pensar. Mas a reação é que eles aumentam a hostilidade, ficam com raiva. Ou seja, eu tenho tanto medo de ser contaminado pelo mundo que eu começo a demonizar de tal forma que eu não penso, não olho, não vivo, não reflito, não. Fecho os olhos. A minha vida é só dentro da igreja. Por outro lado, existem alguns que estão negociando a verdade, redefinindo a igreja para tornar ela mais relevante, mais acessível. Será que é esse o caminho, esses dois caminhos? Vamos pensar em dois elementos que têm sido negociados atualmente, dois elementos extremamente importantes, que esses dois elementos que eu vou apontar aqui para vocês, eles estão no centro, no olho do furacão, são os dois nessa geração. Primeiro, pregação. O livro ele dá um diagnóstico interessante. Ele diz o seguinte: estamos em tempos pós-modernos. Ele faz uma avaliação do pensamento, certo? Ele não está dizendo que isso que ele está dizendo aqui é correto, certo? Ele está fazendo uma avaliação do pensamento. Estamos em tempos pós-modernos, marcados pelo colapso de confiança no projeto do iluminismo. Se vocês lembram, mas o iluminismo, ele chama-se iluminismo porque a ideia fundamental era trazer luzes à mente. A mente ilumina, a razão ilumina o meu caminho. Ou seja, compreender a verdade está na razão humana, não no que a igreja dizia. Foi a era do iluminismo, ela fez isso. A igreja dizia: o sol gira em torno da terra. Isso era verdade. Tem que tomar como verdade. É a igreja que está dizendo. O iluminismo veio e disse: não, vamos usar a ciência. Vamos calcular, vamos analisar. Os fatos estão aqui. Vamos raciocinar a partir dos fatos. E a partir da minha razão eu saberei o que é verdade. Isso é o iluminismo. Só que a gente está vivendo hoje o quê? Um colapso na confiança da razão. É por isso que a gente vê as pessoas questionando a ciência. Mas essa ciência é de quem? É a ciência de Bolsonaro. Mas é a ciência de Lula. Mas é a ciência... Não, ciência é ciência, gente. Ciência é ciência, ciência não é política. Mas hoje está se desconfiando, por quê? Porque a gente está vivendo uma crise de confiança na razão, porque o ser humano ele está tão focado nas próprias experiências, ele se decepcionou tanto com a ciência, porque a ciência já disse tanta coisa e desdisse, que o ser humano, a sociedade começou a desconfiar.
e não confiar mais na ciência. Então, essa confiança no projeto do iluminismo, da certeza racional, ou seja, a mente, a razão encontra a verdade, não se confia mais nisso. Assim, agora, os ouvintes, quem escuta as pregações, são mais intuitivos, estão mais preocupados com o que emociona eles do que com a lógica do que está sendo dito. Por isso que você pode fazer o pessoal abortar se você tiver um discurso muito emocionante. Já perceberam isso? Que às vezes você tem um determinado político que tem uma habilidade de fala muito boa. O cara ele pode deflagrar uma guerra e o povo ir para a guerra se o discurso do cara for bonito. Se for emocionante. Já viram aqueles filmes, o discurso final de alguém, né, em filme? O cara, um buquê, não sei o quê. Aí eles começam a botar uma música. Pronto, para vocês terem uma ideia, Adolf Hitler fez o que fez porque ele tinha uma capacidade discursiva impressionante. Ele tinha toda uma técnica. Iluminação, som, o poder do pessoal, bum, 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 aquelas bandeironas atrás dele. Eles colocavam iluminação e fazia aquela sombra atrás dele, mostrando imponência. E ele com aquele... E ele falava de um jeito que exaltava o nacionalismo, o sentimento patriota do povo, ao ponto do povo matar judeu por isso. Então, os nossos ouvintes hoje, eles não estão mais tão interessados na razão do meu argumento, mas se aquilo faz sentido para mim. Então, eles são alcançados por meio de imagens, histórias. Por isso que você vê o cara sentado no banquinho, as luzinhas escuras, a fumacinha, ou coisa de fundo. É isso, gente, que tem acontecido. As pessoas são alcançadas por imagens e histórias do que por proposições e princípios. São também alérgicos a declarações autoritárias. É isso porque é isso. Sim, não é isso. Não aceito não. Temos de nos adaptar a sensibilidades menos racionais, não autoritárias, famintas por narrativas do nosso tempo. Qual o problema do racismo? É estrutura. Por que mataram aquela mulher? É feminicídio. Como derrubar, como acabar com isso? É derrubando o machismo. Pronto, é a narrativa, é o que o povo quer ouvir hoje. Então ele faz essa análise, ele diz, olha, então a pregação, o que é que ela está se transformando? Ela está deixando de ser teológica para ser narrativa. Conversação de bobagem no púlpito. Em alguns lugares, em reação a essa visão pós-moderna, alguns justificam a exposição da Escritura da seguinte forma. Então, assim, como você está vendo esse movimento do banquinho, essa coisa toda, para emocionar, você vê esse movimento acontecendo, então você reage a isso. Como? Você vai para o outro lado. Porque as pessoas pós-modernas não gostam do nosso tipo de pregação, vamos dar-lhe exatamente esse tipo, mais do que nunca. Será que essa deveria ser a motivação para a gente pregar a verdade? Empurrar proposições teológicas. Por isso que você vê igrejas, às vezes o pastor sobe no púlpito e faz: irmãos, abram suas Bíblias em tal, não sei o que lá. Aí faz. Segundo a confissão de Westminster, capítulo não sei o que. Isso é... O cara vai lá, põe proposições. A confissão belga, ela afirma. O livro de fulano de tal, segundo John Wesley, não sei o que. Jesus disse em tal capítulo. Ou seja, o cara carrega você de proposições, sua mente fica cheia, mas ele não tocou teu coração. Agora também tem um outro que vai e faz palhaçada, mímica, conta piada, conta história, te emociona até umas horas. Tem aí um pastor do stand-up, né, muito conhecido, o pessoal adora ele, né? O tal de um Cláudio aí. Que emociona demais. Ai, que massa o que ele falou. Mas você já fez uma análise realmente de que se o que ele disse faz sentido mesmo, de verdade, segundo a palavra, ou faz sentido porque você se emocionou e riu e achou muito engraçado? Ou será que você não está comendo coisa ruim porque alguém passou ketchup nela? É uma coisa assim que a gente já observou. Quando
Eu estava com uma pessoa lá em casa, nos visitando. Aí eu fui e disse, não, dá o ketchup aí que eu vou colocar aqui nesse... Michele fez uma coisa, não sei se você já ouviu falar, chili, né? Aí eu disse, me dá o ketchup para eu colocar. Aí a pessoa disse assim, ketchup é quando a comida está ruim. Aí você põe o ketchup, porque ele mascara o gosto da comida e você come, né? Eu disse, não é porque está ruim, não. Mas, às vezes a gente faz isso, gente. O conteúdo é horrível, é sofrível. A capacidade teológica daquele pastor é horripilante. Aí o que é que o povo faz? Aí o que é que ele faz? Dando ketchup na pregação dele para ficar palatável para você. E você come feliz da vida. Eita, que maravilha, como é gostoso. Não é, meu amigo. Você está comendo coisa ruim. E você está achando que é bom, porque você está mais preocupado com a sua experiência do que com a verdade. Por isso que é tão importante a gente ter doutrina. Temos que ter cuidado para não cair no erro de expor a verdade da Escritura de modo abstrato. De modo abstrato. O que é uma coisa de modo abstrato? Deus é glorioso, é bondoso, é misericordioso. O nosso Deus é eterno. Não tem começo, não tem fim. Nosso Deus é muito bom. E aí você diz, bom desse jeito? Gente, o nosso Deus é bom, gente. Olha a bondade dele. Você acordou hoje de manhã. Você não está na cama de um hospital. Deus é bom. Você está vendo a diferença? Aí você agora escutou que Deus é bom, é uma verdade. Aplicou na tua vida porque Deus é bom. E a forma como eu falei para você, gerou em você engajamento. Mas porque eu sou um ator? Não, porque eu acredito no que eu estou dizendo. E quero que você acredite também. Então a gente tem que ter cuidado para não ser uma coisa meramente intelectual, não se relaciona com a vida. Essa abordagem leva as pessoas a assumirem um compromisso meramente de paixões intelectuais. Você junta um bocado de doutor dentro da igreja. O mesmo mundo de doutor lá dentro da igreja. Cada um é mais conhecedor que o outro. Os filactérios encostam no chão. Os filactérios são grandes, mas eles não têm sensibilidade, eles não tratam os irmãos, Eles senta para assistir uma mensagem, aí vem um irmão com a linguagem mais humilde para pregar. Aí o cara, esse cara não sabe pregar, mas não olha para a vida do cara que está ali, o compromisso que ele tem, quantos anos ele tem de evangelho, como é que é a vida daquela pessoa. Ele pode não falar bonito, mas o que ele está falando faz parte da vida dele. Isso tem que ser respeitado. Então, uma igreja intelectualizada, ela pensa assim, ela desconsidera se o cara não tiver uma linguagem de falar grego, hebraico, aramaico e por aí vai. Falar 9 idiomas e... Então, a gente tem que ter esse cuidado. Um desejo de poder defender proposições religiosas. E não a defesa de algo que funciona para a vida, que se aplica na vida real. A pregação expositiva, ela falha. Por isso que a exposição das Escrituras é tão importante. Por isso que eu trabalho aqui para expor a palavra. A maioria das nossas reuniões são baseadas na exposição da palavra. Algumas, por exemplo, essa aqui eu não vou expor textos para vocês, porque aqui tem um conteúdo mais, uma reflexão teológica, é como a gente está fazendo no culto da quarta-feira. Antes, a gente estava expondo os textos de Salmos. Agora não, agora a gente está concentrado na teologia da oração. Então é a reflexão teológica. Se você vier para o culto da quarta-feira agora esperando que o pessoal exponha um texto, você não vai achar. Você vai achar eles falando sobre a oração. Fazendo uma reflexão, o que é oração, é importante fazer oração, reflexão teológica, obviamente baseada nas Escrituras, mas é uma reflexão, certo? Então, a exposição é a base da alimentação bíblica, é o feijão com arroz. Você pode até sair comer comida japonesa por aí, mas se você não tiver o seu feijão com arroz da sua casa, de segunda, é isso que te sustenta, de segunda a sexta, o feijão com arroz e ovo. Se não tiver carne, a carne está cara, da sua casa é o que sustenta a tua saúde. Cuscuz, de noite, né?
É o que sustenta a sua saúde. É essa comida que pode até parecer sem graça, todo dia, mas é isso que sustenta você. Então a exposição, ela é importante. Só que ela falha, a exposição bíblica falha se ela não ligar o texto até uma narrativa, a grande história do Evangelho. Ou seja, não pode ser só exposição pela exposição, mas tem que ser exposição para apontar para a missão de Cristo, para o resgate, para o que Ele está fazendo, para o que você tem que fazer para se adequar a essa obra. Somos e fazemos o que fazemos por causa de Jesus. Tudo o que ocorre é resultado da ação, da grande obra de Jesus, desde as mais simples ações e mais íntima decisão, até as maiores ações e mais complexas decisões. Tudo é resultado da obra de Cristo. A gente precisa mostrar para as pessoas que é. Aqui é a dimensão da pregação, que tem sido negociada. Qual é a segunda dimensão que tem sido negociada, que está no olho do furacão da confusão? A justiça e o ministério aos pobres. É outra coisa que tem sido extremamente discutida. Muitos apaixonados pela justiça e desejosos de um mundo melhor, são desejos válidos, louváveis. Afirmam que a leitura clássica das verdades da palavra, quando eu digo leitura clássica, é se referindo aos pais da igreja, Agostinho, a Lutero, a Calvino, essa galerinha aí lá do passado. Essa leitura clássica, os puritanos, essa leitura clássica das escrituras, eles dizem que é equivocada para os tempos de hoje, porque os nossos tempos são outros. O tempo deles era outro, agora o nosso tempo é outro. E aí a necessidade do mundo de hoje é o quê? Injustiça. Injustiça social. Com isso, eles começam a fazer uma releitura das verdades bíblicas sobre a ótica da justiça social, amor ao próximo, o que não está errado em alguns princípios, mas passa a ser um equívoco quando eu redefino a minha leitura com base nisso. Eu leio a Bíblia com os olhos, com os pressupostos da justiça social. Por isso você vê pastores aí enterrando cruzes na areia do Rio de Janeiro e fazendo o auê todinho político que a gente vê às vezes fazendo, tanto de um lado quanto do outro. Porque Bolsonaro é o mito que vai mudar o Brasil e o nosso país vai virar um país cristão. Isso aí está errado. Isso aí está errado. Ele está querendo usar a força política para salvar a nação de quê? Da corrupção. Tudo bem, isso é prática da justiça e tem que ser feita por todo crente, mas não é porque o cara é político que ele vai fazer isso para tornar o país um país cristão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é consequência da outra, mas não deve ser o alvo. Assim como do outro lado, não, mas aí o governo tem que dar esmola para os pobres, tem que ajudar os pobres, o governo tem que fazer tudo, porque ele é o nosso salvador, a justiça social, é o evangelho no governo e tal. Também são equívocos. E aí o que é que acontece? Essa galerinha começa a reler a Bíblia sob uma ótica de justiça social, amor ao próximo, do ponto de vista político. Isso está acontecendo demais, gente. E aí o problema é quando se redefine que, um exemplo, a morte de Cristo na cruz não foi para carregar a ira de Deus diante do pecado e reconciliar o ser humano com ele, não foi só por isso. Mas é um exemplo, Cristo foi um exemplo de amor e serviço aos mais necessitados. Cristo morreu para incluir os marginalizados, porque ele andava com os marginalizados na justiça. Trazer a justiça de Deus para o mundo, para que o governo fosse mais justo, que as pessoas fossem mais justas. Ou seja, ele vai realizar nesse mundo, por meio da igreja, a transformação social, combater as desigualdades humanas. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Está totalmente errado. As Escrituras, meus irmãos, nos chamam a praticar obras de justiça social como fruto da nossa vida em Cristo. É consequência. Você não doa o seu bem para ajudar o próximo porque o governo está mandando você fazer isso, porque o governo é cristão. Você doa porque o Espírito Santo de Deus moveu o seu coração para isso, como indivíduo, como responsabilidade individual. A justiça social é fruto da vida em Cristo, para cada indivíduo.
É consequência da salvação. Não é o objetivo da salvação. É o fruto dela. Um dos frutos dela. Aí, para quem critica a leitura clássica, Jonathan Edwards, ele dizia o seguinte: onde temos qualquer ordem da Bíblia exposta em termos mais... Uma pergunta, desculpa. Onde temos qualquer ordem da Bíblia exposta em termos mais fortes, de modo mais peremptoriamente urgente, ou seja, urgentíssimo, do que o mandamento de dar aos pobres. Aí, Edwards lá, ele não tinha essa visão liberal que você tem hoje, ele dizendo, olha, é urgente ajudar os pobres. Essa necessidade de ajudar quem precisa é urgente. Isso é um mandamento bíblico. Mas não é porque eu tenho que fazer o governo fazer. Eu tenho que fazer. É o meu chamado individual. Onde quer que eu esteja, eu tenho que influenciar como fruto da justiça que foi feita em mim. Porque Jesus teve que morrer para satisfazer a ira de Deus? Sabemos que Deus é um Deus de justiça. E, portanto, isso não é coisa não, viu, gente? Temos de ser altamente sensíveis aos direitos dos pobres em nossas comunidades. E isso se dá porque a injustiça desvaloriza a imago Dei do ser humano. Por uma falta de amor natural, o ser humano deixa de doar de si para o outro, tira do outro para si. Ele passa a oprimir quando tem poder e machucar quando tem força. Isso é a injustiça, é o âmago da injustiça. Se Deus fosse injusto, Ele teria usado a força, o poder dele, ao invés de se doar, porque a justiça é exatamente isso, é Ele se doando. Cristo é a justiça de Deus. Ele usando a força, ao invés de machucar para ajudar, o poder para salvar, sendo que Ele poderia fazer o contrário disso. Mas Ele é justo. E aí, como foi que Ele fez isso? Ele fez isso por meio do seu Filho, da obra do seu Filho, a obra que justifica. Uma nova criatura em Cristo se doa porque Cristo se doou para o libertar da escravidão. Obrigado, meu irmão, estava pensando exatamente nisso. Deus lhe abençoe. A consequência da salvação são ações transformadas que produzem justiça e não uma busca por praticar a justiça como meio de salvação social. Certo? Então, Cristo é a justiça de Deus, Ele se doou para realizar a sua justiça. Se Deus tivesse nos condenado, Ele seria justo também, certo? Mas a justiça de Deus, Ele seria justo diante do pecado, mas a justiça em Cristo justifica o pecador pela ação que Ele teve de se doar. E quando então eu me dou por alguém, eu estou então refletindo essa justiça que Deus fez por mim, eu estou fazendo pelo meu próximo, para libertá-lo. Isso não é o alvo da minha fé, é a consequência natural de quem eu sou, do que eu vivo hoje. Então eu preciso ter cuidado com isso, eu preciso equilibrar isso. A igreja, ela precisa ter um equilíbrio, ela não tem que se engajar num evangelho social ao ponto de redimir a cultura e tirar a injustiça do mundo. Não, ela tem que, por meio do seu testemunho, ela mostrar a justiça de Deus, por meio da vida de cada membro. Então são coisas que têm sido alvo de discussão, o lugar da pregação e o lugar da ajuda aos pobres. Ministério, então, centrado no Evangelho, que é o alvo da nossa reflexão aqui, né? A gente já vai chegando, então, para o fim. Não podemos ignorar o nosso contexto e ambiente. Por isso, refletir seriamente sobre a nossa cultura e seus desdobramentos. E como o Evangelho é a resposta para essa cultura caída. A gente não pode ignorar o nosso contexto. Lembra que eu falei no começo? Fazer uma parede e dizer assim, o mundo aí fora eu não estou nem aí para ele. Não. Eu não posso ignorar que esse contexto influencia a sua vida, a minha vida, influencia a igreja. Não posso ignorar. O que é que eu tenho que fazer agora? Refletir sobre esse contexto do mundo de maneira séria e refletir de que forma esse contexto mundano afeta o povo de Deus e como o Evangelho é a resposta para o povo
ao viver esse evangelho, responder ao mundo que o mundo está errado, por não viverem o evangelho. Segundo o que o livro afirma, o evangelho deve produzir, isso é muito importante, essa afirmação. O evangelho deve produzir igrejas cheias de pregação atraente e teologicamente substancial, evangelização e apologética dinâmica, crescimento e também a implantação de igrejas, expansão do reino. O evangelho tem que produzir isso, certo? É do evangelho que vem a apologética, evangelização, teologia, crescimento, implantação de igrejas, é do evangelho que isso vem. Estas coisas enfatizarão o arrependimento, renovação pessoal, santidade de vida. Ao mesmo tempo, e nas mesmas congregações, haverá envolvimento com as estruturas sociais de gente comum. Você vai se envolver no seu trabalho, ao ajudar o seu vizinho, ao ajudar uma pessoa necessitada. Vai haver um envolvimento cultural, natural, se você é artista, se você é cantor, com as artes, empreendimentos, você é empresário, estudos acadêmicos, se você está na universidade, governança, se você está, de alguma forma, você é um vereador, é um prefeito. Ou seja, o evangelho vai fazer com que você naturalmente se engaje de maneira evangélica. Esse termo é negativo hoje em dia, né? Mas seria o termo correto. Evangélica dentro das comunidades. Haverá um chamado para uma comunidade cristã radical, em que todos os membros compartilham, pelo mover do Espírito Santo, com generosidade e graça, suas riquezas e seus recursos, abrindo espaço para os pobres e marginalizados. Tais prioridades serão todas combinadas e se fortalecerão mutuamente em cada igreja local. Cada igreja, então, ela vai viver os frutos desse evangelho, vivendo essas dimensões, como consequência do evangelho sendo pregado. É natural. Eu não posso engajar vocês socialmente se eu não fizer isso por meio do evangelho. Eu preciso engajar você com o evangelho, e o evangelho faz isso através de você. Engaja você. Então, se eu criar aqui um trabalho social somente de ajuda aos pobres, vocês podem estar ajudando sem saber que conexão isso tem com o evangelho. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que a nossa visão aqui como igreja, por exemplo, pastor, mas a nossa igreja ela não tem missionários, não está enviando missionários para fora. Aí eu pergunto, mas ela tem feito esse trabalho aqui dentro, por meio dos membros? Mandar dinheiro para missionário é uma coisa, é importante. Mas a igreja tem a visão da importância disso? Tem feito a sua parte nesse respeito? Pastor, o que você está querendo dizer? As missões, elas devem ser um movimento de engajamento natural. É como se a igreja ela tem recebido tanto o evangelho de Cristo que ela vira uma panela de pressão. E ela está tão engajada com o evangelho que o evangelho não fica mais nas paredes dela. Ela naturalmente começa a sair das paredes. Não porque o pastor mandou, mas porque o movimento está acontecendo assim. Então, missões passa a ser consequência de uma igreja engajada com o evangelho. Não é o alvo, é a consequência do movimento. Está entendendo? Essa é a grande diferença. A nossa igreja, hoje a gente tem ajudado um missionário, mas a gente ainda não é uma igreja que está enviando missionários. Mas um dia, quem sabe? Algum jovem aqui do nosso meio chega assim, pastor, eu tenho um sonho de ser missionário. Você tem, filho? Tenho.
Quer fazer uma formação teológica? Bora. Vamos fazer uma formação teológica? Vamos orar para onde você pode ser enviado? É uma consequência do que ocorre aqui. Graças a Deus a nossa igreja tem crescido, e ela tem crescido como fruto do engajamento dos próprios membros. Eles atraem outras pessoas. Pessoas chegam e dizem assim, no meio da crise: rapaz, por que tu está tão tranquilo? É Cristo. É Cristo. Por quê? Poxa, eu quero conhecer tua igreja, porque as pessoas acham que é assim, né? Elas conectam logo a religião da pessoa, né? Eu quero conhecer tua religião, mas ela não entende que é evangelho. Mas mesmo assim, as pessoas são atraídas pela vida evangélica, e eu quando digo evangélico é porque o termo está negativo, mas ele não deveria ser negativo, né? A vida evangélica dessas pessoas. Isso é missão. Então, devemos defender sempre o evangelho como a única resposta. O desdobramento desse evangelho vivido a partir da comunidade, incentivado pela comunidade em seus membros e através dos seus membros na sociedade como sal e luz. Desculpa, gente. As melhores maneiras de definir e defender o evangelho são amar, crer, encarnar e propagar esse evangelho. É a melhor maneira. Amar, crer, encarnar o evangelho e propagar ele. Este movimento ocorre a partir de indivíduos que compreendem o evangelho e seus desdobramentos práticos. Ele entende o que é que o evangelho faz nele e através dele ele compreendeu isso. Eles vivem comunitariamente, edificando uns aos outros. Uma comunidade bem fundamentada na palavra, produzindo cidadãos que vivem esse evangelho fora da igreja. Isso atrai mais pessoas de fora para dentro, por meio dos testemunhos falados e vividos desses membros. E por isso o evangelho ele tem que ser profético, desde o seu centro. Você diz, o que é um evangelho profético desde o centro? Vamos pensar? Existe, gente, uma gigantesca variedade de evangelhos atualmente. E aí, pregar o evangelho num contexto de evangelhos vários, da prosperidade, disso, daquilo, outro, que não deveria nem existir, né? Porque o evangelho da prosperidade é uma contradição. Prosperidade material, né? Como é que você então vai conseguir? O autor, ele em virtude de toda uma gama de comportamentos evangélicos atuais, os autores, eles apresentaram 3 apenas, que eles acham que apontam para os principais comportamentos evangélicos atualmente. O comportamento da pureza em. O que é que a galera da pureza em... Coisa chata, gente. Pigarro chato. Pureza em. Não podemos ter impacto real sobre a cultura. Não conseguimos. Por isso, todo esforço para influenciar pode nos poluir e comprometer. Por isso, precisamos ficar distantes, viver a vida da igreja separada desse mundo completamente. Para manter a pureza em meio a este mundo, temos que nos separar por completo. Essa é uma abordagem. Tem igrejas que são assim. Você vê que até a roupa parece uma farda, né? Você quando olha para a pessoa, você diz assim, essa pessoa é de tal igreja. Já sei de onde ela é. Porque ela assumiu o seguinte, eu não posso me envolver com nada. Por isso que, às vezes, a igreja segue até moda de 1800 e não sei o que lá. Não sei como é que os homens não andam de chapéu. Aquele chapéu, aquela cartola, né? Existe a posição do defensivo contra. O que é o defensivo contra? Vamos pensar. O mundo carece da graça de Deus e, por isso, nós, como igreja, devemos ser os agentes da transformação deste mundo. Por isso, podemos mudar a cultura por meios políticos, influenciarmos a elite, vamos tomar as esferas de poder como crentes e vamos causar a transformação nesse mundo. Precisamos tomar o poder para sermos defensivos contra o sistema desse mundo. Então existe essa perspectiva evangélica. E a terceira,
A perspectiva relevante A. Qual é essa? Podemos mudar a cultura por meio da influência. Sermos relevantes. Se formos muito grandes, organizacionalmente, se formos atraentes, compassivos, a gente não for tão combativo ao erro, com sabedoria, vamos se contextualizar, se vestir igual, falar igual, tal, para a gente atrair as pessoas e influenciá-las. Precisamos ser uma igreja relevante nessa geração. E aí, normalmente são as mega churches, né? As igrejas grandes, que não chamam, muitas delas não se chamam nem de igreja, chamam de churches. São churches. Para quê? Para ser relevante. Então tem essas três abordagens. Os que, sai daqui. Os outros que dizem assim, vamos tomar as esferas de poder e vamos mudar a nação. E tem os que dizem assim, vamos fazer o seguinte, vamos ser descolado, tal, e a galera vai chegando. Só que aí eles acabam negociando coisas. Então, qual é a abordagem profética a partir do centro? Quer dizer, centrar nossas igrejas no Evangelho, produzindo assim uma série de ações equilibradas que as abordagens anteriores não possuem, ou seja, uma abordagem equilibrada do que é o que as outras não possuem. Uma se envolve demais, outra domina, outra se afasta. Não, vamos pensar de modo equilibrado. Com isso, a gente nem vai ser separatista da cultura e nem triunfalista, dizendo assim, é agora, mas realistas. Uma abordagem realista procuraria habitar as antigas instituições culturais, ou seja, você está dentro da universidade? Esteja, mas esteja crente. Está na política? Esteja, mas esteja crente. Criar novas estruturas, se for necessário, para o bem comum, para mostrar o Evangelho para as pessoas. Não podemos ignorar as narrativas culturais, não podemos ignorar, e nem contextualizar a mensagem, mudar a mensagem para se adequar à narrativa. Mas a gente precisa confrontar a narrativa com as verdades, identificando nessa narrativa quais são os elementos de idolatria. Por exemplo, feminismo. O feminismo, ele buscava, hoje se desviou muito disso, né? Mas ainda existem feministas que lutam pela igualdade. É errado essa luta? Não é errado essa luta. O erro está em encontrar o porquê desse problema. O que é que o feminismo, ao lutar pela igualdade, diz que a desigualdade é fruto do machismo estrutural. Isso não existe. Machismo estrutural. O que existe é pecado. Pecado é o que existe. Onde um homem olha para uma mulher e acha ela inferior, sendo ela a imagem e semelhança de Deus. Então, a luta feminista, nesse ponto, está correta, mas pelas razões erradas. E propondo as soluções erradas. Então, o que eu tenho que fazer? Demonizar tudo? Não. Avaliar e dizer assim, olha, não vou me misturar a vocês não, porque misturar a vocês é furada. Porque vocês não vão misturar luz e trevas não, que não vai combinar não. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só isso que eu falei agora. Se eu chegar para um feminista e disser o seguinte, olha, você está correta na sua luta por igualdade, é verdade. Existem desigualdades sim em alguns âmbitos da sociedade. O machismo realmente promove uma desigualdade no comportamento entre homens e mulheres. Você tem razão. A feminista ia ficar, caramba, que massa você está dizendo isso. Mas na hora que eu dissesse, agora, a razão pela qual você disse que isso acontece não está correta. E a solução também não está correta. Aí pronto, aí ela vai... Mas eu cheguei e confrontei a narrativa. Não demonizei, não me separei, demonizando, é do cão, é do capiroto. Mas também não quis contextualizar. Vamos se juntar aqui, vamos lá, todo mundo aqui. Você luta pela sua parte, eu luto pela minha. Não funciona. Então, o que é que a igreja tem que fazer? Confrontar. É o profeta João Batista lá, raça de víboras. Olha, quem vos fascinou a fugir da ira vindoura?
confrontar com a verdade. Não podemos nem ignorar, nem contextualizar, mas confrontar com a verdade. E para isso a gente precisa saber a verdade. Como é que eu vou confrontar com a verdade se eu não sei a verdade? E como é que eu vou confrontar se eu não sei nem o que é que eles pensam? Então eu preciso entender mais ou menos o que é que eles pensam, entender a verdade e confrontar isso aí, dizer, olha, o teu ponto faz sentido, o que você está dizendo faz sentido, mas não é isso. Olha o que é que a Bíblia está dizendo. Eita, essa temperatura, eu acho. Está saindo som Tá, né? Foi só o sistema aqui, pela temperatura do... Não tentar substituir o simples da igreja cristã, que possui a tarefa de evangelização e discipulado. Quando eu digo assim, o simples da igreja, gente, é porque, olha, o que é a igreja? Um povo que se reúne frequentemente, fazem batismos, tomam ceia e ouve pregação. Isso é uma igreja. Então, é simples, gente. Se a gente reunir um bocado de gente para ouvir uma pregação, cantar um louvor, fazer ceia, pode ser onde for, debaixo de uma ponte, é uma igreja. Então eu não posso substituir o simples da igreja por um modelo mais atual, porque eu tenho que estimular os cristãos de modos diferentes, estratégias. Não, eu tenho que fazer o simples mesmo. E aí eu vou estimulá-los a serem sal e luz onde eles estiverem. Corrigir a concepção errada de que evangelho é importante, mas é um pequeno conteúdo da Escritura. Tem essa concepção equivocada de que não, o evangelho é importante, mas o evangelho é só para o povo se converter. Só para se converter. Depois que se converte, aí você vai ensinar a Bíblia para eles, que a Bíblia vai falar de ética cristã, de lei, de graça e tal. Não, gente, o evangelho é a Bíblia toda. E aí a gente, pastor, mas você diz isso parece ser vazio. Eu vou explicar, a gente vai entender. Vamos definir, então, o que é evangelho, né? E a gente vai fechar nessa definição do que é evangelho. Para a gente poder definir, a gente vai pensar a partir de 2 pontos, para a gente entender o que é evangelho. Por isso que o tema é o evangelho no centro. A gente viu até agora que o segredo para a igreja é ela ser baseada na palavra, e essa palavra tem que pregar o evangelho. E agora a gente vai entender que o evangelho é toda a palavra. Mas como? Vamos entender. Porque às vezes a definição de evangelho... O que é evangelho? Jesus veio para morrer por nós e nos salvar da ira de Deus, e por isso vamos para o céu por meio da graça. Isso é o evangelho. É verdade, é o evangelho. Mas não é só isso. O só isso que eu disse para vocês tem tanta consequência que a Bíblia inteira, existe uma Bíblia toda para afirmar para você a consequência dessa frase que eu falei para você. A oração apostólica, né? O credo apostólico. O credo apostólico é um resumo da Bíblia toda. E tem tanto desdobramento na minha vida e na sua vida. Na hora que você vai comprar pão, o evangelho está ali envolvido. Você tem que entender isso. Como? Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é teologia bíblica. Teologia bíblica que flui em direção a Jesus e o evangelho. Olha, a teologia sistemática, o que é que ela faz? Ela responde perguntas do tipo: quais são os atributos de Deus? O que é que a cruz realizou? O que é que a teologia sistemática ela faz? Ela tenta sintetizar a Escritura, reunindo os textos para refletir teologicamente com base no que a Bíblia diz sobre tal assunto. O que é que a teologia bíblica ela faz? A teologia bíblica ela observa o que cada livro, versículo, autor da Bíblia disse e fez para realizar o grande plano da salvação. Todas as verdades afirmadas ou apresentadas nas Escrituras pelos autores são refletidas na linha de tempo da história da redenção. Não sei se vocês já viram que eu repito muito aqui na igreja, lá em Gênesis capítulo 3, a semente da mulher. Aí eu chego lá, olha, maridos, amai vossas mulheres, olha lá em Gênesis, vamos lá, vamos falar sobre família. Aí lá vai eu para Gênesis de novo. Você, pastor para Gênesis, o pastor de Gênesis agora é? Vamos lá para Gênesis.
Vamos falar sobre igreja, vamos lá para Gênesis. Vamos falar sobre... Sabe por que eu faço isso? É a teologia bíblica. Então, as perguntas que a teologia bíblica faz são: quais são os temas tratados em Gênesis? Como é que esse livro foi elaborado? O que os assuntos tratados no livro de Gênesis buscam ensinar aos leitores originais? O que esses ensinos contribuem para a obra de Cristo? Quais os padrões que são identificados nos ensinos que apontam para Cristo? Isso é o que a teologia bíblica faz. Então a gente vai encarar cada livro da Bíblia como um tijolinho do paredão chamado salvação. Certo? É isso que a teologia bíblica faz. Quando incentivamos uma pregação expositiva apoiada na teologia bíblica, estaremos encorajando uma espécie de compreensão de um padrão de trajetórias de ação de Deus que levam em direção à obra de Cristo e o desdobramento dessa obra na vida cristã. Eu vou ler para vocês aqui, porque eu não consegui resumir o que o autor fez aqui, porque o resumo dele foi um resumaço. Então eu vou ter que ler, porque para eu resumir mais do que isso aqui vai perder informação. Olha só. Um exemplo de uma teologia bíblica que flui da Escritura apontando para Cristo, certo? Dentro de Gênesis, a criação fundamenta a responsabilidade dos portadores da imagem de Deus para com Deus e prepara o palco para a anarquia e idolatria de Gênesis 3. Por sua vez, produz o drama da Bíblia toda. É o que Gênesis faz. Ele mostra o erro dos homens e a solução de Deus. Gênesis vai fazer isso. No final, a esperança da raça humana condenada está na semente da mulher, que vem e envolve uma nova criação. Vocês são novas criaturas, não é isso que a Bíblia diz? Culmina em novos céus e nova terra, lá em Apocalipse. Já em Gênesis 1 e 2, contudo, o simbolismo do templo é conectado à criação e ao jardim, estabelecendo uma trajetória relacionada por toda a Bíblia. Tabernáculo e templo, onde Deus habita. Lembra que Deus ia visitar o homem lá na viração do dia? Tabernáculo, Deus vai visitar o homem no tabernáculo. Templo, Deus visita no templo. Os homens vão até Deus em busca de Deus no templo. Seus sistemas sacerdotais e sacrificiais entretecidos com a queda do templo no início do exílio e a construção do segundo templo décadas mais tarde. Essa trajetória se apressa em direção à insistência de Jesus, de que ele mesmo afirma: eu sou o templo. O grande encontro entre Deus e os seres humanos pecadores acontece em Cristo. Ele é o tabernáculo. Certo? Ele é o jardim que se perdeu. Ao longo de uma trajetória levemente adjacente, a igreja é o templo de Deus. Na visão culminante, a Nova Jerusalém não contém um templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dele. Está lá em Apocalipse 21, 22. O templo se transforma Deus e o Cordeiro. E os homens habitam dentro dele. Olha que coisa, né, gente? Enquanto isso, o simbolismo inerente ao jardim do Éden, lá em Gênesis 2, é também captado e utilizado na visão culminante, mas somente depois que Cristo tenha passado por um jardim chamado Getsêmani, o jardim da angústia. Olha que interessante. O jardim da queda, para que a gente possa chegar no jardim celestial, porque o jardim da queda, a gente tem que chegar no jardim celestial. Cristo teve que passar pelo jardim da angústia. O jardim de Getsêmani, para assegurarmos o melhor jardim. Seria fácil seguir essa linha e muitas outras, que se entrelaçam para formar o encantador tecido dos propósitos de Deus, em nos conduzir a Cristo e o seu Evangelho. Isso é a história da Bíblia toda, gente. Aqui ele pensou alguns exemplos. Eu achei fantástico isso aqui, porque ele pensou exemplos mostrando, olha, o templo, o tabernáculo. Ou seja, você precisa entender isso. Para você não estar pegando a lei do sábado e dizendo assim, é porque eu tenho que guardar o sábado. Você não tem que guardar o sábado. O sábado possui uma visão no todo. E você tem que enxergar isso. Você tem que ver isso. Casamento, Deus criou o casamento, a queda veio desmanchar o casamento. Cristo vem como exemplo de casamento e no céu ninguém vai ser casado.
Você tem que ter essa visão, para você não achar, não sair por aí dizendo casados até a eternidade. Não, você não vai estar casado na eternidade com sua mulher. Então não vem com essa história, casados até a eternidade. Não, é casado até que a morte os separe. O mundo já tem uma visão da teologia bíblica do casamento. É até que a morte separe, só que o mundo está até que o amor acabe, né? Essa é a visão do mundo. E aí o segundo ponto. Primeiro a gente viu que a teologia bíblica ela tem que estar... toda a pregação, quando eu falo em Gênesis 3, eu tenho que apontar, entender que Gênesis 3 está me ensinando uma coisa que aponta para o resto da Bíblia todinha. Quando eu vou lá para frente e vejo lá, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, por que eu devo amar minha esposa? Porque Cristo ama a igreja. A razão que me move a amar é por causa de Cristo, que me salvou e me fez nele uma nova criatura, porque ele é o novo Adão, que Adão não foi com sua esposa, Cristo foi com a noiva dele. Ou seja, o que você chegar para mim agora e perguntar, a gente vai ter que encontrar o que é que diz lá, o que é que o tabernáculo é, o que é que Apocalipse aponta, para você não chegar e pregar um texto e dizer assim, não matarás. Por exemplo, não matarás. O crente pode matar? Não. Por quê? Não, porque o mandamento diz. Não. Ele não pode, não matarás porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e possui valor. Esse valor a gente vê em Gênesis. Esse valor é repetido lá em Gênesis após o dilúvio, quando Deus diz assim, eu requererei o sangue do vosso próximo. Então o homem não pode matar o próximo porque o próximo é a imagem de Deus, tem valor inerente. E eu devo amar a obra de Deus e amar o próximo por amar a Deus. Então, olha só, eu não mato, não é simplesmente porque a Bíblia não diz que não, é porque toda a teologia bíblica me aponta para essa verdade. Por que eu não devo? Tudo. Por que o rapaz não pode namorar com a menina descrente? Não, porque a Bíblia diz lá o jugo desigual. Não, porque toda a Bíblia mostra para a gente que Deus separava um povo para si e não queria que esse povo se misturasse com ninguém, que não fosse dele. A Bíblia toda mostra isso. A nação santa, o povo escolhido. No Antigo Testamento, Deus dizendo assim, não se misturem com as nações. Igual a dona Florinda, não se misturem com essa gentalha. Então, o jovem não tem que namorar com o incrédulo, não pode namorar com o incrédulo, porque diz lá em Paulo, diz não. Paulo só diz aquilo por causa da Bíblia toda. Isso a gente tem que ter na cabeça. É isso que eu tenho que ensinar para vocês. Por isso que eu fico repetindo. É isso. Então não é uma afirmação de uma confissão, porque foi Lutero que disse. Não, é porque a Bíblia diz isso em todo lugar. E eu vou ter que mostrar para você de onde é que isso vem. E aí o segundo ponto. Entendendo isso, a vida vai fluir desse entendimento, naturalmente. Como? O Evangelho de Jesus Cristo não apenas junta a si todas as trajetórias da Escritura, como também sob os termos da nova aliança, toda a vida e o pensamento cristão se desenvolvem a partir do que Jesus já realizou. Essa boa nova não somente declara que Deus justifica os pecadores para que nosso status diante dele seja garantido, mas também essa boa nova regenera, estabelece o reino de salvação através de mim. O Evangelho trata mais do que apenas um ato judicial. É a nossa posição diante de Deus, pois é o poder de Deus que traz salvação, Romanos 1,18. Uma transformação que compreende tudo na minha vida. Tudo está assegurado por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Tudo foi feito para que isso acontecesse. De Gênesis a Apocalipse. Tudo recebe o poder do Espírito que Ele outorga. Tudo se abre quando o próprio Deus ordena essa grande salvação. Olha só que interessante o que ele vai dizer aqui. Perdoamos aos outros porque nós mesmos fomos perdoados. Ele vai dar uma série de... Eu vou só citar os textos aqui, só para você que está em casa, depois você volta o vídeo e anota, certo? Vou só citar os textos. Perdoamos os outros porque nós mesmos fomos perdoados. Colossenses 3:13. Mateus 6, 12 a 15.
Marcos 11, 25. Andamos humildemente, porque ninguém jamais demonstrou maior humildade do que o nosso Salvador, ao abrir mão de seus direitos como Deus e morrer nossa morte. Filipenses 2, do 3 ao 8. Temos fome por viver o amor demonstrado nas pessoas da divindade, porque foi por amor que o Pai determinou que todos honrassem ao Filho, assim como ele honra ao Pai. E foi por amor que o Pai mandou o Filho até a cruz, cumprir a vontade paterna. João 5, 20 e 23. João 14, 30, 31. Nosso modelo máximo para os relacionamentos de marido e esposa aponta para o Evangelho, o laço entre Cristo e a igreja. Efésios 5, 22, 33. Temos fome pela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, porque o santo não somente estabeleceu nossa posição diante do Pai, mas ele opera em nós para nos tornar santos. Hebreus 12, 14, Filipenses 2, do 12 ao 13. Como toda a ignóbil malícia de várias idolatrias e transgressões, é exatamente aquilo que Cristo vence. Temos fome de viver como nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, vivendo de outra forma em nossas vidas particulares, em nossos lares, em nosso mundo. Aprendemos a obediência por meio do sofrimento, porque o pioneiro trilhou esse caminho antes de nós. Este e muitos temas semelhantes clamam por serem desdobrados detalhadamente nos púlpitos e estudos da Bíblia. Não é de admirar que a proclamação desse evangelho, com tantos vínculos transformadores, seja central à nossa existência comprada por sangue. Porque o evangelho tem que ser o centro da igreja? Porque o evangelho vai definir por que é que você tem que vir no culto. Ele vai dar a razão pela qual você tem que amar sua esposa, cuidar dos seus filhos, porque você tem que ser um bom pai, uma boa mãe. Vai dizer por que você tem que trabalhar bem, vai dizer por que você tem que ser humilde, vai dizer por que você tem que amar o próximo. Ele vai dar a razão de todas as coisas que a sua vida vive após o evangelho. Por isso que o evangelho tem que ser o centro. E toda a pregação deve ser centrada no evangelho. Um ministério saudável deve ser centrado no evangelho. Diante disso, eu creio que vocês agora conseguem entender muito daquilo que eu faço aqui no púlpito, que eu repito, a maneira como a nossa igreja vive, se organiza, busca ensinar, porque a gente quer que você entenda os efeitos que o evangelho gera. Entenda o evangelho e entenda o que ele faz. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor, por podermos refletir sobre o evangelho, Senhor Deus, e o poder que ele tem para nos salvar. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e nos transformar. E essa salvação não somente nos leva para o céu, mas nos transforma aqui também, Senhor Deus, para refletirmos a glória do evangelho. De glória em glória somos transformados à imagem do Teu Filho. Obrigado, Senhor, por essas verdades. Te pedimos em nome de Jesus.